Então, Vrindavan Thakur, ele é chamado de Chaitanya, ele é chamado de Vyasavatara. Ele escreveu Chaitanya Bhagavat. Então, Vyasadeva, ele escreveu os Vedas e os pastempos de Krishna. Da mesma forma, nos pastempos de Mahaprabhu, ele apareceu como Vrindavan Thakur. Então, Vrindavan Thakur, ele está glorificando Nityananda. Alguns dias, a gente está ouvindo sobre as glórias de Nityananda. Então, os passadores de Chaitanya Mahaprabhu, eles são a morada da bem-aventurança. Adikanda, Madhikanda e Shashikanda, as três partes onde está dividido o Chaitanya Bhagavat. Adikanda está dizendo como Mahaprabhu nasceu. Essa é a parte do Adikanda. Como ele cresceu. No Madhikanda está explicando sobre o Nama Sankirtan de Mahaprabhu. E Shashikanda, como ele foi para Nilachala e recebeu Nilachala. Mahaprabhu, ele ficou em Jagannatha Puri, ele saboreou todos os tipos de humores. Isso está descrito lá. Mahaprabhu, ele estava completamente conectado com Nityananda Prabhu. Mahaprabhu, ele nunca esqueceu Navadvipa e os Navadvipa Vasas. A nossa terra, o local onde a gente nasceu, é mais elevado que os céus. Ou seja, nossa terra natal é maior que os céus. Qual o local de nascimento de Mahaprabhu? Jogapita, Navadvipa Dham, Govardhan. Por essa razão, Mahaprabhu tinha muita afeição pelos Navadvipa Vasas. Assim como Krishna ele tem afeição por quem? Pelos Brajavasas. Jagannatha tem afeição por quem? Por aqueles que residem em Nilachala, Puri. E Ramachandra ele tem afeição pelos Yadavasas. Ele estava pronto a abandonar sua própria vida pelos Yadavasas. O que Bhagavan Ramachandra ele fez? Pelos Yadavasas residentes de Ayodhya, ele mandou Sitadevi para a floresta. Mas Mahaprabhu tem muita afeição pelos Navadvipa Vasas. Mahaprabhu ele tomou sannyasa. Ramachandra ele não recebeu sannyasa. E também Krishna não tomou sannyasa. Jagannatha também não recebeu sannyasa, não tomou sannyasa. Os três eram grihastas. Quem? Ramachandra, Jagannatha e Krishna.
Jagannatha significa o que? Que Jagannatha por ele é pagia do Arca, então ele é do Arca de Krishna. Os três eram grihastas. Mas Mahaprabhu, o que ele fez? Ele seguiu o Grihastadharma e depois ele recebeu o sannyasa. E depois disso ele começou a residir em Nilachaladama. Mas ele estava pensando sempre em Navadvipa-damas, Navadvipa-vasas. Ele tinha muita afeição pelos residentes de Navadvipa. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu, ele dizia, eu não posso ir para Navadvipa, porque um sannyasi nunca deve retornar à sua terra natal. O Chaitanya Bhagavata explica isso. O sannyasa nunca deve retornar à sua vila de nascimento, ao seu local de nascimento. Mahaprabhu disse, eu não tenho como ficar em Navadvipa, mas eu tenho afeição pelos Navadvipavasas. Então ele disse, oh Nityananda, você deve cuidar dos Navadvipavasas. Nityananda Prabhu, ele costumava ir onde? Para Jagannatha Puri, para ficar junto com Mahaprabhu. Por 2 meses, então depois disso Mahaprabhu dizia o quê? Volta para Bengala, agora deixa. E pacifique os Navadvipavasas. Assim como Krishna, ele deixou Vrindavana e foi para Mathura do Arca. Mas ele nunca esqueceu os Brajavasis. Krishna chorava pelos Brajavasis. Durante os dias ele cuidava do reino de Dwarka. Mas durante a noite ele começava a chorar pelos Brajavasis. Ele se lembrava de como o Jamuna era azul, como ele fluía, fazia o som calo, calo, calo. Todos os kundis que estavam nas margens do rio Jamuna, onde Krishna ele costumava, junto com as gopis, realizar passatempos com elas. Onde está isso agora? Ele pensava, onde está isso agora? Você se lembra da sua infância? O que aconteceu na sua infância? Como é que você brincava na infância, né? Você se lembra disso? Onde é a casa da sua família? Você é de onde? Caxemira. Ah, você é de Caxemira? Ela casou em Delhi. É uma devota que eu tô falando aqui. Mas a família dessa devota é de Caxemira. Primeiro estava em Caxemira, depois foi pra Delhi. O pai dela ainda tá lá. Então, os familiares dela vivem em Delhi, mas o pai ainda tá na Caxemira e ela passou a infância na Caxemira. O Bruno tá perguntando, você se lembra desse período? Sim, você ainda se lembra. Talvez você, talvez você tenha se trocado de local, do local onde você nasceu, mas você, você se lembra de quando você morava lá, na verdade? Então, Mahaprabhu, ele disse, Nitai, vai, onde? Gauradesh, e pacifique os Gauravasas, os residentes de Gauradesh. Da mesma forma como Krishna enviou Uddhava. Então nós estamos falando como Chaitanya Mahaprabhu, ele falou com Nityananda Prabhu. Tá ouvindo em português? É, inglês. Hindi. Tá ouvindo em hindi?
Hã? Ah, por isso. Sim. Manchate. Ela na verdade é quem? É a própria Jashoda. E Deva que também tá ali dentro. Jagannatha Mishra ele é diretamente nome da Maharaj. E Vasudeva Maharaj também está dentro dele. Então aqui está descrito. Então no mês de Palguno, na beira da lua cheia, Prabhu ele apareceu. Apareceu quando estava no eclipse lunar. Mahaprabhu apareceu quando havia um eclipse lunar. Eles estavam acordados se banhando no Ganges. Você se banha no Ganges? Então, se banha no Ganges e canta Santos आदिकंठे शिशुरूपे अनेक प्रकाश पितामह बनी दिखाई दो तवार वर्णन करें आदिकंठ में ये चैतन्य महाप्रभु पूरे बालक के रूप में Adikanda está descrito. माता और जगन्नाथ कृष्ण के अनेक विरागी E ele realizou muitos passatempos e mostrou esses passatempos para Jagannatha Mishra e Satyavama. Jagannatha Mishra ele costumava servir a Shalagram Shila Narayana. Shalagram Shila Shalagram Shila. Mas a pessoa está quase no último. Só um segundo. Por gentileza, vê se voltou o microfone. Então, Jagannatha Mishra começou a perguntar como que essas pegadas apareceram na minha casa. E Shalagram Shila, na verdade, é o próprio Narayana. Então ele pensava assim, ó, o próprio Narayana ele veio aqui. Mas quem é esse Narayana? Goura Narayana, Goura Sundara, Vatsalya Bhava. Ele realizava esses passatempos de Vatsalya Bhava. Caso o microfone volte a desconectar, só vocês me avisarem aqui, por gentileza. Então Jagannatha Mishra não conseguia entender como essas pegadas haviam aparecido ali na casa dele, as pegadas de Krishna. Então essa é uma explicação muito bela, explicando brevemente cada um desses passatempos. Como esse bebê Nimai, ele tinha uma roupa muito bela e belíssimos ornamentos. Ele era um bebê muito belo. Ele usava ornamentos dourados. Usava belíssimas pulseiras.
Então um dia um ladrão vendo Nimai pensou assim, vou, Nimai bebê, ele pensou assim, vou roubar todos esses ornamentos. Aí Nimai sendo Deus pensou, tudo bem. Eu tava há muito tempo querendo subir nos ombros de alguém. Quando, quando eu era Krishna, eu me subi nos ombros de Trinavarta, o demônio. E o demônio Trinavarta levou o bebê Gopal lá para os céus. Então Krishna, ele chegou, se sentou nos ombros dele e segurou pelo cabelo. Naquela época não havia avião, mas Krishna ficou pensando, não, eu quero voar nos céus. Então o que Krishna fez? Se sentou nos ombros daquele demônio Trinavarta e começou a voar pelos céus. Então Nimai, ele voltou ele se lembrou daqueles passatempos. Você gosta de voar? Agora eu devo estar perguntando. Então Nimai, ele começou a pensar, quero me sentar no ombro desse ladrão. Nimai, Gorasundara, ele, na verdade, ele estava querendo se sentar no coração dos ladrões. Então ele, na verdade, ele tá no coração de todos, inclusive no coração do ladrão. Então ele mesmo deu a inspiração para o ladrão fazer isso. Então rapidamente os ladrões vieram ali e pegaram ele com todos os ornamentos. O bebê Nimai. Gorasundra. Uau, muito legal. Então eles mostraram um docinho para Nimai. E o bebê Nimai começou a salivar naquele momento. Então, Jogamaya, ela fez um arranjo para que naquele momento Jagannatha Mishra e Sachdev e todas as pessoas da casa, os servos, etc., Ishna, etc., ninguém tivesse nos arredores. O bebê Nimai estava sozinho naquela situação. Ele não conseguia caminhar direito, né, porque ele era muito bebezinho, né? Então, ele andava e caía. Então, o ladrão mostrou um docinho para ele. Então, ele ficou ávido a pegar aquele doce. O que acontece é que naquele momento o ladrão colocou Nimai nos seus ombros para fugir com ele. E Nimai deu a volta em toda a cidade, o ladrão ficou andando, andando, andando. Mas ele voltou pro mesmo local. E aí o que acontece é que naquele momento Satimata, ela não estava encontrando Nimai e perguntou onde está Nimai, onde está Nimai. O que acontece? Yogamai fez um arranjo para que os ladrões não vissem os pais de Nimai e os pais de Nimais não vissem, desculpa, não vissem os ladrões. Então o que acontece? Né? Naquele momento, o ladrão ele ficou andando, andando, andando em círculos, né, pela influência da ilusão, e não e voltava sempre para o mesmo lugar. Depois, então ele desistiu de roubar Nimai e deixou ele na casa dele de volta. O Gurudev explicou que Nimai ele ficou muito feliz porque ele ficou dando a volta na cidade inteira. O Mahaprabhu, ele é Swayam Bhagavan. Então é Ekadasi, não é? No dia do Ekadasi, Nimai ele começava a chorar. Ele falava assim, vocês vão jejuar, mas eu não quero jejuar. Então ele queria comer arroz. Então ele ia aos dois devotos de Agadish e Hiranya. Eles haviam cozinhado algum arroz no dia da Ekadasi para poder oferecer para a deidade. Então ele ia até a casa deles para poder pegar um pouquinho de arroz e começava a chorar. Finalmente, em Jagannatha Mishra Sachdev, mesmo no dia do Ekadasi, eles davam um pouquinho de arroz para ele. Qual é o significado por trás desse passatempo? Que Diva Tato e Bhagavad Tato não são a mesma coisa. Bhagavan é independente. Ele é o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Supremo independente. Então, no dia do Ekadasi, mesmo que a gente esteja jejuando, a gente deve oferecer arroz para a deidade. A gente não deve comer esse arroz, mas a gente deve oferecer esse arroz a Krishna. Então, Mahaprabhu,
listou alguns passatempos. No outro dia ele perguntou para sua mãe: Mãe, eu quero uma bênção. Qual? Não coma arroz no dia do Ekadasi. Então ele tem um outro significado, né? Um outro ensinamento. Para ensinar as divas, ele está fazendo esse tipo de passatempo. Por isso que algumas pessoas de algumas sampradayas dizem: Ah, para ele mesmo comeu arroz. Eu também vou comer. Na verdade, dando esse exemplo. Eles dão esse exemplo. Mahaprabhu ele vive em Jagannath Puri. Então ele estava seguindo de forma estrita o Ekadasi. E Navadvipa também. Ele também disse: Não comam arroz nos dias de Ekadasi. Ele também disse isso em Navadvipa. E a Dekanda, na sessão Adikanda, ele era um bebê, então nessa parte do Chaitanya Bhagavata mostra como ele era um bebê. E ele estava sempre chorando, mas quando alguém falava Krishna, Krishna, o bebê Nimai parava de chorar. O que acontece no Adikanda? Nessa sessão do Chaitanya Bhagavata, o livro. Depois de Vishvarupa tomar sannyasi, Mãe Satya disse para Nimai: Você não deve estudar, não. Do contrário, você vai fazer igual Vishvarupa. E ela ficou com medo que o Nimai tomasse sannyasi também. Então Satyamata disse: Não precisa ir para a escola, não. Então ela proibiu o bebê Nimai. Na verdade, ele já era uma criança pequena. Proibiu o Nimai de ir para a escola. O que o Mahaprabhu fez? Vajrayani. O que significa essa palavra? Na Bengala, eles cozinham em potes de barro. Hoje em dia, as pessoas não cozinham tudo agora de alumínio ou de aço inox. Ou de aço, né? Hoje em dia não se cozinha mais nos potes de barro. Mas no passado, eles costumavam cozinhar com potes de barro. Especialmente na Bengala. Na Bengala eles têm muito essa concepção do que é puro e do que é impuro. O homem na Bengala, se ele vai na floresta onde as pessoas elas fazem o número 2, o homem não precisa lavar a sua roupa. Mas se a mulher for lá nesse local na floresta onde as pessoas onde faz o número 2, a mulher precisa lavar a roupa. Se a mulher vai na floresta onde faz o número 2, a mulher precisa depois tomar banho. Mas o homem não. Mesmo as mães. Se elas fazem o número 2, se ela faz o número 2 não toma banho, é uma pessoa que tocar ela, depois ela vai ter que tomar banho. Não importa se seja verão ou inverno, se você está com uma pessoa que estiver defecado e não tomado banho, então você tem que tomar banho também. Na Bengala não é nem calor nem frio.
Não é como em Delhi ou em Vrindavan, que às vezes é muito calor, às vezes muito frio. E às vezes chove lá um pouco. Esse ano a gente pôde ver. Abril a gente ainda tá aqui usando o suéter, o casaco. Durante a noite, eu tô usando cobertor. Dormindo com ventilador? Só tá usando o ventilador pra poder espantar os mosquitos. Então, na bengala eles têm muitas concepções tipo, de puro e impuro, ou seja, se a pessoa morre, se alguém na família morre, se alguém tem bebê. Então tem muitas concepções a respeito do que é puro e impuro. Então eles cozinham no pote de barro. Então se alguém morre na família, você tem que jogar todos os potes de barro fora. Todas as pessoas do vilarejo vão pra lá e jogam esses potes num canto. Então isso é chamado de Bandicano. Tem muitas concepções nos vilarejos. Se alguém vai lá nesse local onde jogou os potes de barro, essa pessoa também tem que tomar banho. Hoje em dia eu não sei mais quem está seguindo essas regras ou não. Gradualmente, pouco a pouco. सबके घर में क्या है स्टील Até hoje a gente consegue encontrar potes de barro lá, mas hoje em dia as pessoas costumam cozinhar com potes de metal. Então essa é a regra da sociedade. Se um homem vai até o banheiro, não precisa tomar banho. Mas se uma mulher ela vai, ou só se ela for até o local na floresta do território onde as pessoas fazem o número 2, ela tem que tomar banho. Eu penso que você não está conseguindo entender se vocês estão só tão rindo. A sociedade de Bengali tem muitas concepções a respeito do que é contaminado e o que não está contaminado. No seu vilarejo tem esse tipo de concepção, está perguntando para o Shyam Prabhu. Shyam Prabhu dizendo sim. A respeito dos potes de barro, não sei se as pessoas ainda seguem. Então, toda vez que nasce um bebê ou alguém morre na família, a casa se torna impura. Então, automaticamente, eles jogam tudo fora. Então, eles têm 2, 3 potes de barros novos. Sempre. Aí você põe ghee no pote, põe no fogo para poder purificar o barro. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Tô dizendo assim, se alguma coisa é nova antes de você usar, você coloca ghee e você coloca no fogo para poder purificar aquele utensílio. Então o Nimai, ele foi para esse local onde esses potes estavam contaminados, ele se sentou lá. E a mãe de Nimai falou assim, Nimai, o que você está fazendo? Você está sentado onde tem com os potes tudo contaminado? E o bebê Nimai falou o quê? Eu não sei se é contaminado ou se não é. Você me impediu de ir para a escola? Agora eu não sei mais o que é bom e o que é ruim. Olha só que belíssima resposta que o bebê Nimai deu. Se eu for para a escola estudar, eu vou saber o que é bom e o que é ruim. Se é puro, se é impuro, se é contaminado, se é descontaminado. Mas agora eu não sei. O nosso corpo é uma transformação do elemento terra também. Então, também tem terra no barro, desculpa, tem terra, né, que é o barro no pote de barro, e também tem terra no nosso corpo. Então, qual que é a diferença? Então, o nosso corpo é uma transformação dos 5 elementos. A gente também tem o elemento terra no nosso corpo. A gente também tem água. Não é verdade? Por isso que a gente tem que beber muita água.
Logo de manhã, assim que você acorde, beba água. 2 litros de água assim que você acordar. Qual que é a diferença entre a terra e o sanduíche? O sanduíche é um doce, mas também é uma transformação da terra. O sanduíche é feito de qual elemento? Esse doce. Arroz e leite junto. E o açúcar vem de onde? Da cana. Cana vem de onde? Tudo vem da terra. Ou seja, tudo é uma transformação dos elementos da terra. Hã? Terra. Então Mahaprabhu ele começou a dizer para sua mãe todos esses status e filosofias. Se você me mandar para a escola, você vê o que é contaminado ou descontaminado, ele estava dizendo. Então, quando a criança, a pessoa é bebê, não sabe de nada, então pega comida, pega no cocô, não sabe o que é contaminado, não sabe o que é descontaminado. Por falta de conhecimento, né? A criança pega em coisa suja, coisa limpa. Então, Satimata voltou a mandar Nimai para a escola. Então, Gopala ele começou a ficar. Ele começou a ficar assim muito levado da breca. Ele ia até onde as garotas estavam adorando Shiva, até as margens do Ganges. E onde elas estavam colocando, onde tinha ali uma Shiva Linga, elas estavam adorando essa Shiva Linga, essas garotas. Você deve ter visto isso, né? Semente de manteiga. Não. É um docinho. É um docinho que é feito com açúcar. Essas garotas estavam oferecendo isso pra Shiva, junto com folhas de mel. E fazendo a puja. E o pequeno Nimai, ele se sentava onde Shiva estava ali, onde era a adoração de Shiva e dizia: Me adore, que vocês estão adorando Shiva. Me adorem a mim, me adorem a mim. Brahma e Shiva são os meus servos. Todos eles são os meus servos. Todos semideus, Ganga de Amuna. Me adorem a mim, eu vou dar benção para vocês. Ele dizia para as mocinhas. O que vocês querem adorando Shiva? Por que vocês querem adorar Shiva? Para obter um bom marido? Saúde? Shiva é meu servo, dizia o pequeno Nimai. Shiva, Ganga, Durga, todos são os meus servos. Adore a mim e eu vou dar bênçãos a vocês. Quer um marido? Ok, eu vou dar para vocês um marido. As garotas ficaram com medo ou com vergonha e elas saíram correndo. Então, então elas começaram a pensar, nossa, talvez ele esteja possuído por algum semideus, alguma coisa. Então elas saíram correndo e falaram, nossa, esse animal está muito levado. Então, esse pequeno animal, ele começava a correr atrás das meninas. E se ele não conseguisse alcançar as meninas, eles lançavam uma maldição. Vai casar com um velhote, sem dinheiro. Então, com medo, as garotas voltavam correndo e diziam: Não, por favor, não me dê essa maldição. E davam para ele esses
doces que estavam oferecendo para Shiva. Então o Nimai fazia esse tipo de lila. Então às vezes ele costumava puxar a roupa de Satimata e chorar. Mãe, me dê manteiga, me dê manteiga. Então, o que acontece? Mãe Satimata, ela acordou logo cedo, o bebê Nimai, ele estava segurando a roupa dela, puxando o pequeno Nimai, dizia, mãe, me dê manteiga. Satimata dizia, mas eu não sou da família de vaqueiros, nós somos brahmanas. Como a gente vai dar manteiga para você? A gente não tem manteiga em casa. Espere o sol nascer. Depois eu vou para casa de algum vaqueiro. Nessa casa eu vou obter manteiga, te dar manteiga. Então, ele começou a chorar. Mãe, tô com fome. Então, animal, ele começava a rolar no chão. Nimai, o que fazer? Manavadvipavasis, vejam isso. Mahaprabhu, no bebê Nimai, o grande dilema veio. Ele acordou logo cedo e tá pedindo manteiga, mas eu não sou de família de vaqueira. Então ela tava nesse dilema. Mahaprabhu ele não era um garoto comum. Um dia ele acordou logo cedo, ficou numa forma curvada em 3 partes e começou a tocar flauta. Ele virou tribanga, curvado em 3 partes e começou a tocar flauta. Satimata, o quê? Esse é o meu bebê Nimai? Como é que ele tá fazendo isso? Eu ouvi nos Puranas que na casa de Nanda Maharaj, Krishna Rai, ele veio na casa de Nanda Maharaj, ou seja, Krishna. Eu ouvi no Bhagavatam Purana, eu ouvi que nos aposentos de Nanda Maharaj, Krishna, ele estava curvado em 3 partes tocando flauta. Onde que o meu bebê Nimai obteve essa flauta? Onde que ele pegou esse bambu? Meu Nimai? Será que o meu Nimai é esse mesmo Krishna? Não, não, não é possível. Krishna nasceu na dinastia dos vaqueiros. Eu sou Brahmani. Que coisa incrível. Incríveis passatempos Nimai ele estava realizando. Às vezes Matimata ela ficava completamente aturdida. Será que meu bebê Nimai é o mesmo Krishna? Não, não é possível. Mas eu ouvi nos Puranas que Krishna veio na casa de Nanda Maharaj. Aqui na Índia o tempo do Parana está sendo bem curto, acho que se eu não me engano só de 5 minutos. Só para contextualizar. Por isso que os devotos estão preocupados com
o tempo da quebra. Então o Mahaprabhu começou a estudar, ele começou a estudar na escola. Ele era muito inteligente, ele estava derrotando a todos na escola, porque ele era muito inteligente. Gradualmente, ele se tornou um professor. Muito rápido assim ele se tornou um professor. Ele era um baranga, significa que ele se tornou assim um perito, um professor de alta classe. Como é que essa criança sabe tanto? Então eles não sabiam como é que Nemai, eles sabiam tanto Gita Ramayana Bhagavatam. Depois disso, Adikanda é explicado sobre a morte de Jagannatha Mishra. E também como Vishwarupa ele tomou sannyasi. Depois que Depois que Vishwarupa tomou sannyasa, o irmão de Mahaprabhu, então Jagannatha Mishra, ele deixou seu corpo. Esse passatempo ele é assim de tocar o coração. Vishwarupa ele tomou sannyasa, Jagannatha Mishra ele deixou seu corpo. Então Satimata ela estava triste. Mahaprabhu ele estava fazendo esses passatempos de estudar e depois brincar no Ganges. Então ele ficava jogando água nos outros. Mahaprabhu ele fez esses passatempos também. Ia para a escola, estava cheio de tinta no corpo. Depois ele via nas margens do Ganges, os brahmanas estavam um tentando amaldiçoar o outro. Mahaprabhu, Nimai, ele pegava água e cuspia neles, enchia a boca de água e cuspia nos brahmanas. Como é que é isso em hindi? Cuspir água. Cuspir água do Ganges dos brahmanas e os brahmanas ficavam irados. Então Mahaprabhu ele fazia esse bastante muito lindo. Gaura Pramananda. Antes. Então ele acabou uma hora antes do tudo comum. Eu não sei se o Gurudev vai encerrar ou não aqui a transmissão, o Harikata, porque ele falou uma hora menos em relação a ontem, então eu vou deixar ela aqui rolando, para não precisar abrir outra. Vamos ver o que vai acontecer. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. Jai Jagannatha, Jai.
Será que acabou? Tchau. Bom. Vai continuar o Harikata. उस समय नवद्वीप धाम के कहता है ऑक्सफोर्ड ऑफ India. Ele manifestou na जैसे tipo de lógica. Na verdade, ele veio da Índia, Oxford. Oxford. Na verdade, Oxford da Índia. Pessoas respeitadas no mundo todo vão para Oxford. Né? Navadvipa era Oxford da Índia. In England. In London. Oxford. Oxford. Oh. Another city. It's another city, right? nearby London? No. Opa, desculpa. Tinha esquecido de conectar o microfone. O Gurudev tá falando assim que naquele período a Navadvipa era a Oxford da Índia. Porque Mahaprabhu naquele período manifestou Navanyaya, que é a nova lógica de debate, né? Voltou a funcionar o microfone? Se puderem responder. Vidyanagara. Esse local onde a gente foi, Vidyanagara. Eles discutiam todo tipo de conhecimento lá naquele local. E antes lá era Mithila. Antes de ser Navadvipa era Mithila. Navanyaya, essa lógica também era discutida lá. Mahaprabhu, com essa lógica, ele derrotava todos. Ele dizia alguns sutras que mesmo os grandes pandits, eruditos, eram derrotados. Sim se torna não, não se torna sim. Aquilo que é positivo ele fazia virar negativo, aquilo que era negativo ele faria virar positivo. Tantas lógicas que o Mahaprabhu gostava de mostrar. Derrotava grandes pandits. Ele era uma criança. O Mahaprabhu naquela época era uma criança. Tinha 17 anos. E pandits de 80, 90 anos. Na frente de Mahaprabhu, eles se tremiam, ficavam com medo.
Mahaprabhu era muito inteligente. Ele derrotava panditas de 80 anos de idade. Mesmo que Shiva Kashmir, que havia recebido as bênçãos de Saraswati Devi para residir em sua garganta, ele que tinha muitos poderes místicos. Você se lembra dele? Deva fala, se você tem o poder dos semideus com você, se o poder deles estiver em você, quem pode derrotar você? Deva Balam Param Balam. O poder dos semideus é o poder mais elevado. Deva Bala. Agora a gente vê nos dias de hoje. Pessoas têm algum fantasma, algum poder dos semideus dentro do corpo. Às vezes é mentira, às vezes é verdade. De qualquer forma, Deva Bala para Bala. Nos dias de hoje, tem muitas notícias a respeito disso. Como é o nome dele? Bhagyeshwaradam. Ele desafia muitas pessoas, essa pessoa. Todo mundo tá dando a notícia, né? Às vezes a mídia coloca uma pessoa no topo da fama e às vezes faz com que uma pessoa perca toda a fama. Controla a política. Isso é verdade ou não? De qualquer forma, o que eu quero dizer é o quê? O poder dos semideuses é o poder mais elevado. Se o semideus entrar e possuir o corpo de alguém, quem pode derrotar aquela pessoa? Mesmo Indrajit, ele foi derrotado por Lakshman. Ele tinha bênçãos de uma Devi, de Kumbhala. No Ramayana você consegue ver isso. Indrajit, ele tinha as bênçãos de uma Devi. Ele fez Nikumbala Jagya. Ele fez um sacrifício que ele adorou muito a Devi. E naquele momento, Vibhishana trouxe Lakshman. No meio do sacrifício de fogo, Lakshman atacou ele, Indrajit. Assistiu Ramayana? Já assistiu? Então, o poder dos semideus é o poder mais elevado. Não é algo barato. É nada menos. O poder dos semideuses não é nada na frente de Krishna. Pessoas mostram muitos poderes místicos e coisas místicas porque eles obtêm essas bênçãos dos semideuses. Mas, se você canta os mantras de Bhagavan, mesmo semideuses, eles virão, não vão tentar te derrotar e fazer nada. Eles simplesmente vão vir e prestar reverência para você. Com muita fé a gente deve cantar os nomes de Krishna, Krishna Mantra. Nada vai te confrontar. Se você canta os santos nomes, tudo vai parar. Todos os planetas, etc. Acho que o Gurudev está dizendo a respeito de coisas astrológicas. Você tem que ter esse tipo de fé. O Gopala Mantra tem potência ou não? Sim. O Gopala Mantra é chamado de Mantra Raja, é o rei dos mantras. Não tem nenhum mantra que bate de frente com o Gopala Mantra. Mesmo os semideuses, mesmo a Brahmastra, a arma nuclear do Sr. Brahma, está fazendo pranamas para o Gopala Mantra. Mesmo o Bishkishan
grandes yogis, eles mexiam a sua cabeça e o Biskishan, né? Ele batia o seu dread no chão e saía fogo. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur, pelo poder de Krishna Mantra, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele veio e pegou ele pelo cabelo e cortou todos os seus dreadlocks. Então colocou aquele yogi na cadeia. Então os devotos de Krishna, os devotos puros, nada pode derrotá-los. Mesmo os semideuses não podem fazer nada. Mesmo a Brahmastra fará pranama para esse devoto e depois voltará. Kumbhakarna, o irmão de Ravana, quem é? Kumbhakarna falou: meu irmão, Rama, ele é diretamente Narayana, o Senhor Vishnu. Você roubou a esposa de Vishnu? Quem pode bater de frente com Vishnu? Kumbhakarna disse para Ravana: mesmo a Brahmastra não vai funcionar contra o Senhor Vishnu. Você captou a esposa de Vishnu? Uma belíssima lógica, Kumbhakarna disse para Ravana. Você destruiu toda a nossa família. Qual é a solução? Leva ela de volta. Kumbhakarna falou: irmão, devolve ela. Ravana nunca voltava atrás da sua palavra. Eu nunca vou abaixar minha cabeça para ninguém. O que dizer de devolver ela? Então, belíssimo exemplo dado aqui. O que eu quero dizer com isso é que Deva Bala, mas mesmo semideuses, eles fazem pranamas a Vishnu. Que eles pensam, imagina assim, na frente de um devoto, os semideuses eles prestam reverência porque os semideuses estão pensando: nossa, imagina se o Senhor Vishnu pensar que a gente está atormentando algum devoto, então a gente vai ser demitido do nosso posto. Então, os semideuses eles têm medo de perder a sua posição. Dessa forma, os semideuses eles não colocam nenhuma influência sobre os devotos de Krishna, sobre os devotos puros. Os devotos puros de Vishnu, mesmo os semideuses, eles não fazem nada contra os devotos. E claro, agora, Sundaralya Swayam Bhagavan, Keshava Kashmir, ele veio com os seus poderes místicos, com as bênçãos de Sarasvati Devi. Ela é a deidade que preside o conhecimento. Antes de falar qualquer coisa, Sarasvati vinha, se sentava na sua garganta e ele falava. Na verdade, não era ele que falava, era Devi Sarasvati. Vaka Devi, a deusa da fala. Quem poderia derrotar essa pessoa? Keshava Kashmir. Ele foi para Navadvipa, onde os pães eles costumavam se banhar. Então os pães falam assim: vamos deixar Demai falar. Não, primeiro fala com esse garoto aqui de Navadvipa. Os brahmanas falaram para Keshava Kashmir. Então, todos os pães de Navadvipa, eles falaram para Keshava Kashmir: não, primeiro vai ali e fala com o Nimai. Era um dia de lua cheia. Estava no pôr do sol.
Então todo o ambiente ali era muito lindo. Na beira do Ganges, então Nimai, ele trouxe todos os seus discípulos e ele estava ali sentado. A água do Ganges estava tão linda e era tão pura. Uma brisa suave estava fluindo. Algumas águas, algumas ondas no Ganges estavam ali fazendo cola, 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 cola. A água do Ganges vinha, tocava as margens, depois voltava. E no sul, o sol estava nascendo com uma cor. Ah, desculpa. Acho que a lua estava nascendo, perdão. Então a lua estava nascendo toda avermelhada. Então todo o horizonte estava cheio de cúmcumo. Então os raios da lua vão colorindo o céu, refletindo nas águas. Tão lindo. Lá, Gorachandra, Gorasundra, estava ali. Completamente absorto em Bhava. Discutindo Shastra com seus discípulos. Então Mahapandit, aquele que conquistou o mundo todo, que Shivakashimi chegou naquele local. Ele trocou a sua arma, trouxe seu exército de panditas. Ele trouxe tudo, o elefante. Ele conquistou tudo, todos os lugares que Shivakashimi. Ele começou a pensar, onde está Nimai? Ele não falou Nimai Pandit, porque ele pensou, eu sou Pandita aqui, ninguém mais, todo mundo aqui é tolo. Então ele não chamou Nimai Pandit, ele só perguntou, cadê Nimai? Ele estava muito orgulhoso. Shivakashimi, onde está Nimai? A pessoa disse, ó, nas margens do Ganges, uma pessoa está sentada com seus discípulos. Seu nome é Nimai? Mahaprabhu, de forma muito humilde, respondeu. Sim, sim. Sim, sim, eu ouvi dizer que você é um grande Pandit. Eu ouvi que você é um grande. Você é um grande erudito, mas na verdade ele estava querendo dizer, eu ouvi dizer que você era um grande tolo. Mas, na verdade, Keshav Kashmir estava dizendo para Mahaprabhu e Mahaprabhu respondeu: não, não, é você que é um grande erudito, não sou eu não. Keshav Kashmir falou: mas você dá aulas? Daí Mahaprabhu respondeu: não, mas eu dou aula para criança. O que é isso? Aula para criança? A para abelha, B para bola. Ou seja, eu só dou gramática, alfabeto, Mahaprabhu estava dizendo. Eu, e olha só, quando eu estou ensinando essas crianças, eles não entendem o que eu estou ensinando e nem eu entendo o que eu estou ensinando. Então, eu não sei o que eu estou falando para eles e nem eles, nem sei o que eles estão entendendo do que eu falo. Keshav Kashmir falou: não, 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 não. Eu ouvi que você é um Mahapandita. Eu quero debater com você. Eu quero ver quanto você é aplicado no Shastra. Eu ouvi que você é um grande Pandita. Eu ouvi dizer que você derrotou grandes Panditas. Mahaprabhu muito humilde disse: eu não entendo do Shastra. Na verdade, eu só ensino gramática. Então Mahaprabhu de forma humilde disse: fala um pouco das glórias do Ganges, você é um grande Pandita. É claro que eu sou um grande Pandita, que Shiva Kami falou, absolutamente. Eu sou um grande Pandita, sim.
Mahaprabhu disse, então, fala um pouquinho das glórias do Ganges. Em segundos, ele falou milhares de versos criados por ele mesmo, explicando sobre as glórias do Ganges. Sabe essa velocidade assim de milhares de quilômetros por hora? Ele começou a falar assim como o vento fluindo, milhares de versos que Shiva Kashmir falava. Mahaprabhu disse, bah, você é um grande Bhakta. Eu me sinto muito feliz com isso. Mahaprabhu disse, na verdade, eu queria que você explicasse um verso para mim. Ele falou, qual verso? Mahaprabhu disse, olha só, você, desses milhares de versos que você falou, me fala um deles, eu quero saber um deles em particular. E Mahaprabhu repetiu o verso que ele falado. E aquele Pandita ficou chocado. Nossa, eu falei isso tão rápido, centenas de milhares de versos. Como é que ele se lembrou de um verso em particular no meio deles? Você já leu o Bhagavad Gita 10 vezes, não consegue nem lembrar. Dharmaksheta Kurukshetra, não consegue nem lembrar um verso do Bhagavad Gita. Dharmaksheta Kurukshetra. O primeiro verso você tá esquecendo, Dharmaksheta Kurukshetra. Qual que é o próximo mesmo? Kurukshetra. Isso é verdade ou não? Keshav Kashmir ele tava assim, pensando. Ué? Eu não falei os versos. Quem falou os versos foi a Sarasvati Devi, a deidade que de conhecimento. Os versos que saíram da minha boca foram ela. Como é que ele se lembrou de um verso dentre esses milhares de versos? Mahaprabhu não é nada menos, ele sabe de tudo. Você falou de forma tão... Mahaprabhu disse, falou assim, não tem problema. Talvez você tenha a bênção de se lembrar de tudo que você lê, igual o Srila Parangurudeva Ramana Goswami Maharaj. Uma vez eu perguntei para Gurudeva, Gurudeva, quantos versos você sabe? Ele disse, se por 7 dias e 7 noites eu ficar continuamente falando todos os versos que eu sei, ainda assim eu não seria apto a terminar. Ele era o dicionário Gaudiya, ele sabia muitos versos no coração. Srila Bhaktivedanta Ramana Goswami Maharaj. Ele sabia qual era o livro, sabia a página, sabia qual é a edição do livro. Até mesmo qual o ano do ano que foi publicado aquele livro, ele sabia de tudo. Ele simplesmente viu o livro uma vez. Ele olhava uma vez, ele tinha essa capacidade de, né, assim, essa qualidade de olhar uma vez aquilo e memorizar completamente todas as informações do livro. Eu só vi essa Pujinava do Ipa, eu só consegui, na minha vida, só foi um ver essa Pujinava do Negócio Maharaj. Um aparecimento em Navaduipa, aparecimento de Lavamana Goswami Maharaj. Naquele momento, um discípulo de Prabhupada, o último discípulo de Prabhupada, Santa Maharaj, ele veio no Vyasa Puja do meu Gurudeva, na Devananda Gauriamata. Naquele ano, eles estavam fazendo um sequestro de um avião. Em 98, eu acho, aquele momento. O Gurudeva estava indo para lá e tinham dois aviões indo. Dois aviões estavam indo para Navaduipa. Estavam para Calcutá. E o meu avião... E o avião que estava na frente foi o que foi sequestrado. Assim, tinha dois aviões estavam para aterrissar. E o avião que vinha atrás, desculpa,
o avião que estava vindo atrás para aterrissar foi o que foi sequestrado. Então as pessoas lá de Calcutá todas estavam comentando sobre o sequestro desse avião. E tinha acabado de chegar em Calcutá. A gente recebeu essa notícia. As pessoas estavam procurando onde estava o avião. Imagina se eu estivesse naquele voo. Nesse ano, posso me lembrar. 24 de dezembro. 24 de dezembro de 98. Era ver essa política de Lava Manguaçu Maraj e eu tava indo pra Nova Duípita. Então, o livro de Gurudeva tem um livro de Bhagavad Gita de Srila Bhakti-Rakshastra Devagosi Maharaj. E também o Garga Samhita. Gurudeva, eles... um scanner, né? Um scanner. Folheou todas as páginas, tum, memorizou tudo. Assim como um scanner. Ele tinha um poder de memória muito vasto. Isso é verdade. Ele me disse. Todos os livros que estavam no seu quarto. Você já leu todos esses livros? A Gurudeva falou assim, pega qualquer livro e me pergunta sobre qualquer livro. E ele costumava dizer o que estava naquele livro. Isso é uma coisa incrível. A gente lê um pouco de um livro, de outro, etc. Mas se alguém desse para ele um livro, naquele momento ele iria, assim, como um scanner, memorizar todo o livro. Supernatural. Sobrenatural. Incrível. Ele também poderia dizer para você onde esse livro foi publicado. Entende? Porque assim, no começo do livro é dito aonde o livro foi publicado. Ele poderia dizer para você até mesmo qual ano que ele foi editado, onde a edição da Bengala, etc. Todas as informações do livro ele estava apto a dar para você. Qualquer verso, até mesmo o número da página, o número do sloka, tudo, tudo. Ele tinha uma memória muito vasta. Então já está acabando já. Bom, Keshiva Kashmir ele estava assim surpreso. Eu falei, tão rápido, como é que ele conseguiu se lembrar de um verso dentre esses versos? Um dentre esses milhares. O Mahaprabhu disse, olha só, você pode falar rápido, muitos versos, né, mas também tem muitas pessoas que têm a capacidade de memorizar tudo, então não é muita coisa não. Tem pessoas que têm memória boa, é por isso que eu lembrei. Então o Mahaprabhu pegou um verso dentre aqueles milhares e eles começaram a discutir um verso. Não tem nenhuma. Só tem qualidade nos meus versos, não tem nenhuma falha não, viu? Mahaprabhu disse muito humilde. Se você me permitir, eu posso explicar para você quais são as qualidades e as falhas do verso que você falou. Aí ele disse, meu verso não tem falhas, só tem qualidades, só tem boas qualidades. Porque quem está falando é Dev Sarasvati. Diretamente Dev Sarasvati está falando, pensava que não tem chance de ter nenhum erro. Mas Mahaprabhu disse. Ele disse 5 qualidades, 5 erros no verso de Keshava Kashmir, de acordo com a gramática, de acordo com o Alankar Shastra, o ornamento das poético. Mahaprabhu mostrou onde estavam os erros, onde estavam as falhas, 5 falhas. Eu disse para Mahaprabhu, Sarabha Palma. Mahaprabhu falou, olha só. Ele é um pandito. Mahaprabhu falou, ele é um pandito. Não zombem dele. Devem honrá-lo.
Keshiva Kashmir ficou muito triste. Ficou assim, numa situação embaraçosa. Prabhu, ele falou, olha só, vamos discutir amanhã, não tem problema, amanhã a gente discute mais. Durante a noite, Keshiva Kashmir, ele começou a cantar um mantra para adorar Sarasvati. Sarasvati mantra. Devi apareceu e ele começou a falar, Devi, eu cruzei os oceanos gigantes, mas você me fez me afogar numa pocinha d'água. Nimai, ele é uma criança, ele é adolescente, ele não sabe grandes chás, é muito simples o conhecimento dele. Sarasvati disse, Keshiva Kashmir, você sabe esse garoto? Você não sabe não, ele é diretamente o Bhagavan. कृपा से ये सब का प्राप्त Haribol. Por favor, vê se voltou. Voltou. Haribol. Então ela falou assim, na verdade essa criança não é comum, ela é o próprio Deus. Todos nós somos servos, Sarasvati Devi disse para ele. Ela falou assim, volte e adore, se renda completamente aos pés de lótus dele. O fruto do conhecimento é você ter a sua mente em Deus. Esse é o fruto de todo conhecimento. O fruto do conhecimento não virá para você. Se você obtiver do conhecimento nome, fama e reputação, isso não é nada. Quando você abandonar seu corpo, tudo vai ficar para trás. Mesmo se você for um pandita, um ser humano, ainda assim você pode ser um cachorro na próxima vida e ficar simplesmente latindo. Au, 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 au. Isso é verdade. Quando você se tornar um cachorro, você vai ficar debatendo as escrituras? Não, vai ficar só olhando para outros cachorros e latindo. Au, 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 au. Até se a roda do carro passar em cima de você, você vai morrer. Tem muitos cachorros que vão latir pro carro e o carro passa por cima e ele vira um chutney. Se você passa de carro, 10 cachorros passam latindo atrás de você. Eles pensam que o carro é alguma coisa, um pedaço de comida, alguma coisa. Tem cachorro que corre centenas de metros correndo, au, 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 tentando pegar o carro. Então você se torna um Brahmana, e aí? E aí? Próxima vida, assim, Gurudev está dizendo a respeito de você ter conhecimento só por ter conhecimento. Por exemplo, Bharata Maharaj, ele teve que nascer como um veado. Ele se tornou um veado na vida seguinte, então não há nenhuma garantia de que você vai nascer como um ser humano na próxima vida, você entende isso?
Faça Krishna Bhajan. Se você fizer Krishna Bhajan, então você tem uma garantia, que na próxima vida você vai alcançar corpo humano, que Krishna prometeu no Bhagavad Gita. Se você interromper o processo de yoga antes de alcançar a perfeição, mesmo que se você não cometer ofensas pés de lótus Vaishnavas, certamente você vai obter um corpo de um ser humano e o nascimento numa família altíssima, rica, brahmanas. E não vai ter nenhum obstáculo para você fazer Krishna Bhakti. Vai ter bastante dinheiro, você vai estar curativo, tanto que você quiser servir, você vai poder, vai cantar os santos nomes. Assim como Ambarish Maharaj. Ele colocou seus servos para fazer tudo e ele mesmo só fazia o que cantava. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Eu não sei se cortou essa parte, mas o Gurudev estava dizendo que o Keshava Kashmiri ficou muito triste. Ele ficou muito triste, ele foi na Dev Sarasvati inconformado. Falou, poxa, eu cruzei oceanos, né, derrotando grandes panchas, são comparados a grandes oceanos, e eu me afoguei numa poça d'água que é esse Nimai, uma criança que não sabe de nada, etc. Esse trecho que talvez tenha cortado o microfone. Então o Gurudev está dizendo, voltando agora, como é que Shila Maharaj, pelo desejo do Senhor, pessoas vieram, pelo desejo do Senhor, pessoas inteligentes vieram e participaram desse movimento. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, nenhuma outra acharya fez da mesma forma como ele fez. Quanto carisma ele tinha. Carisma? Ele tinha discípulos ricos, discípulos inteligentes. Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Maharaj. Todos eles são tão inteligentes. Bhaktisiddhanta Prabhupada, por isso ele pregou no mundo todo. Porque para pregar no mundo você precisa de duas coisas: manpower, money power. Deus ele vai inspirar as pessoas para virem. Isso é uma coisa incrível. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, olha só, você pode ver como seus associados vieram de locais diferentes para entrar na sua missão. E ele pregou tanto. Bhaktivedanta Swami Maharaj também a gente pode ver isso. Todos vieram para a missão dele. Eles vieram pela inspiração. Eles vieram pela inspiração do Senhor. Quer pregar? Sim. A gente está tentando, não está tentando? Todo mundo está se esforçando para pregar. Mas quando o desejo do Senhor vier, quando o desejo do Senhor vier, não vai acontecer. Então você não deve ficar desesperançoso, porque de acordo com o desejo do Senhor, as pessoas virão e elas vão ajudar. Quando o tempo vier, o tempo é muito poderoso. Quando a hora chegar, então não fique assim, desesperançoso, temeroso. Você está fazendo a sua parte. Quando o desejo do Senhor estiver lá, então tudo vai acontecer. Mas se não acontecer, você simplesmente faz os seus esforços. Todos os discípulos devem ser entusiasmados, ter entusiasmo. Ah, sabe quando o gato tá molhado por causa da água? Você pega a criança, deve ser igual um gato molhado, porque o gato molhado ele fica assim no canto assim, né? Ensopado de água. Então, da mesma forma, a gente não deve ser dessa forma, a gente deve ter inspiração. Eu vi no Facebook o urso estava tentando subir a montanha. O urso bebê que estava junto com a mãe, ele escorregava. Você viu esse vídeo? Muito lindo. O bebê urso ele subia 100 metros e escorregava. A mãe
pegou. O que acontecia? Por causa do gelo, a mãe pegava o bebê o urso, colocava em cima, mas ele escorregava de novo. Eles estavam subindo a montanha. Você já viu esse vídeo? E no final ele conseguiu subir. Você assistiu esse vídeo? Você tem que ter entusiasmo dessa forma. Você não está sozinho. Rama está sempre com você. Apenas tente e se esforce. Qual que é a canção? Qual Kirtan que estava nesse vídeo? Era um Hindi Kirtan que estava tocando no fundo do vídeo. Ficou assim muito apropriado para o vídeo. O Kirtan e o vídeo eles estavam assim completamente sincronizados. Porque o urso tentava subir, porque a mãe já tinha subido na frente e o que acontece por causa do gelo, a mãe colocava ele mais para cima, mas ele escorregava, ele se descia escorregando assim. Ele deslizava pelo gelo e descia, 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 descia. Mas aí de novo ele tentou e uma hora ele conseguiu chegar em cima. Ah, então o tempo é muito poderoso. O tempo é muito poderoso. Pelo desejo do Senhor, pregar é dessa forma. Pela misericórdia de Mahaprabhu, quando a misericórdia estiver lá, quando Mahaprabhu quiser, ele fará todos os arranjos e todas as circunstâncias, assim como Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele tentou tanto, depois de tentar tomar sannyasa, ele foi para Jams em vários locais, mas nada aconteceu. Ele falou, não estou apto a pregar. Eu vou sentar no Radha Damodara, fazer bhajana, eu vou fazer a a tradução do Bhagavad Gita. Mas quando a hora chegou, na verdade, Shila Gurudeva also levou ele, de qualquer forma, arranjaram para que ele pudesse ir para o ocidente. Ele nunca pensou em sair. Uma pessoa deu para ele a passagem. Não, não foi de avião, foi de barco. Então ele foi no barco para a América. E por um ano ele ficou tentando para lá, para cá. Isso por um ano ele tentou, mas ele não teve sucesso. É a sua história de vida. Então por um ano ele tentou e não conseguiu, sem sucesso. Quem iria entender? Quem iria entender a minha pronúncia? Por causa da minha pronúncia, qual é o nome disso mesmo? Sotaque. Por causa do meu sotaque indiano, eles entendem 30% do que eu tô falando só. Ainda assim, eles vêm assim e sentam próximo de mim. 70% do que eu falo eles não entendem por causa do meu sotaque indiano. As cartas que eles trocaram, uma das cartas menciona isso. Ainda assim que eles não, mesmo que eles não entendam tudo, eles vêm até mim. Gradualmente, ele foi para Nova York. Ele falou, ok, eu vou voltar para a Índia. Tá? Por exemplo, a família que abrigou eles não, não, não faziam bhakti, nada. Ou seja, as famílias indianas que estavam nos Estados Unidos não davam muito respeito, não praticavam. Então ele pensou, é melhor eu voltar embora, é melhor eu voltar. Então ele foi a Thompson's Stop Square, começou a cantar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda.
fui para esse parque. Até hoje tem uma árvore onde ele costuma sentar e fazer pranamas lá. E hoje todos os hippies vieram ali naquele momento. Eles fumavam cigarro e na outra mão eles tinham LSD. Namorado, de acordo com a cultura deles. Os bêbados, namorados, eles vinham ali pro Kirtan, Srila Prabhupada. Eles nem estavam entendendo que Srila Maharaj estava cantando mesmo. Eles estavam dançando, simplesmente dançando, mas olha só, pelo desejo do Senhor, eles completamente se renderam aos pés de Lótus e Maharaj e deixaram tudo. Carisma. Isso é carisma. Então, tão pouco tempo ele imprimiu tantos livros, abriu tantos centros de pregação. Não, 108. Então ele abriu tantos templos. 108. Hã? Ele falou, ele abriu 106 templos. Another one. Prabhupada. Então, quanto sucesso ele teve a pregação do Sr. Maharaj. Então, essa é a misericórdia de Mahaprabhu. Brother, 108 for Srila Prabhupada Temple. 8. Ele fez 108 templos pelo mundo todo. 108 templos ele fez pelo mundo. O que falou? Então todos os seus livros foram traduzidos. Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, tudo. Eles traduziram em todas as línguas. Sem a misericórdia de Mahaprabhu isso não é possível. Mahaprabhu ele mesmo disse. Quando nós ouvimos sobre os acharyas anteriores, a gente tem que ficar entusiasmados. Não é sem entusiasmo. A gente tem que estar sempre entusiasmado. Por que a gente está ouvindo novamente sobre a história dos acharyas? Porque a gente tem que ficar sem entusiasmo. Não fique com um gato molhado. Você tem que ter entusiasmo. Pelo desejo do Senhor, tudo virá. A gente não quer nada, a gente não quer nome, fama e reputação. Qual o problema? Se for desejo do Senhor, vai acontecer. Se não for, tudo bem. Mas mantenha o seu entusiasmo. Novamente, continue fazendo, continue pregando. Faça seu bhajana e também engaje nos outros em bhajana. Isso que Mahaprabhu disse. Um dia em todos os vilarejos, todos os lugares, o meu nome será pregado. Srila Gurudeva Srila Goswami Maharaj também viajou. Quantos obstáculos vieram na sua vida, mas ainda assim, ele pregou em todos os lugares.
Acharya Charitra. O caráter e a vida dos acharyas anteriores. Então a pessoa vai dizer, senão as pessoas vão cair. Você nunca vai ter perfeição. Esse guru não é bom, esse guru não é bom. Você tem que ter lista no seu guru e apenas pregar. Tenha lista no seu guru e pregue santos nomes, cante santos nomes, fazer ou morrer. A primeira dificuldade você abandona e diz, talvez esse guru não é apropriado. Se Deus ele te der inspiração, primeiro tenha lista no guru. Primeiro tenha lista no guru. Namorado. Vai para outro namorado. O guru não é igual ao seu namorado, não. Você não deve trocar de guru, você troca de namorado. Você tem que ter muita lista. Você entende? Entusiasmo. Você tem que ter essa determinação. Se algum guru cair, levantar, subir, lay down, look down. Você encontra com pessoas pessoas que colocam dúvida no seu coração. Você se encontra com essas pessoas elas colocam dúvida no seu coração e elas vão tentar colocar dúvida no seu coração. Seu guru não é muito bom não, meu guru é bom. Vem, fica com meu guru. Aí. Não há nenhum benefício de ficar indo pra lá e pra cá. Tenha niষ্ঠা no seu guru. Eka Nishta, uma fé unidirecionada. Se o seu guru ele é fidedigno. Estou dizendo para vocês, abandonar essa radiz, esses gurus não são apropriados. Mas se o seu guru é Madhyamadikari, de acordo com a concepção, com a sua concepção, mas o Kanishta de cara não sabe quem é o Madhyamadikari, ok? Se você disser, eu tenho algum conhecimento do Shastra, tudo bem. Ok. De acordo com a sua concepção, o seu guru é Madhyamadikari, então ainda assim você não deve abandoná-lo. Se o guru segue todos os bons comportamentos, etc., você deve servir sobre a guia dele. Você entende isso ou não? Seu guru não é apropriado, meu guru deve é bom. Sua mente vai ficar contaminada. Por isso que você tem que ter a sua mente fixa. Cante santos nomes, cante japão e pregue. Você tem que pregar a missão de Mahaprabhu em todos os vilarejos. Mahaprabhu um dia, em todos os lugares, todos os vilarejos e ruas cantarão, falarão sobre os meus nomes. Faça o seu próprio bhajan e também engajem os outros no bhajan. Entende isso? Entusiasmo. Fazer ou morrer. Goura, perdão.